Nós vamos ler um trecho da palavra que, penso eu, todos nós em algum momento já lemos, já declaramos, já fizemos uso dele, mas eu queria mais uma vez, nessa noite, que nós olhássemos para ele e dele então a gente pudesse extrair ensinos para nós, né? Compreensão para nós. Amém? Mateus capítulo 7, do versículo 7 em diante. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual entre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Deus, Pai, nós te pedimos e rogamos mais uma vez, Senhor, se conosco mais uma vez nessa noite, Pai, por tua infinita misericórdia, bondade e graça, Senhor, a mesma que nos tem alcançado, a mesma que nos tem conduzido, se conosco mais uma vez nessa noite, Pai, nos abra, Senhor, o entendimento do nosso coração, torna a nossa terra um lugar, Senhor, fácil, Senhor, para que a tua semente, a semente da tua palavra, encontre, Senhor, uma terra revolvida, Senhor, mexida, e produza os frutos pelos quais o Senhor deseja e espera de nós. Esse é o nosso pedido e oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, como eu disse, esse texto que nós lemos é um texto muito conhecido. É uma das vezes em que Jesus orienta os seus discípulos sobre a necessidade da oração, sobre a necessidade de desenvolver uma vida de oração. Quando nós pensamos em oração, a gente pensa num período onde a gente tem um tempo em oração, ou a gente pensa num período onde a gente coloca e determina aquele momento como um momento para a gente dirigir nosso pensamento, nossas palavras a Deus, e então ali encontrar respostas para nós. Mas a oração, como eu disse hoje de manhã aqui, eu não consigo ver a oração para nós cristãos, como uma peça de roupa que nós usamos em algum momento, como uma peça de roupa que nós usamos para alguma finalidade, como que uma blusa que nós usamos no frio. A oração, ela é muito mais do que isso para nós. Ela não é algo que nós fazemos em um determinado momento da nossa vida para um determinado fim. Pode haver sim uma oração desse tipo, uma oração onde nós fazemos em algum momento para um determinado fim. Mas a oração para nós, segundo a palavra de Deus nos ensina, é a comunicação, é a forma pela qual nós nos comunicamos com Deus, é a forma pela qual nós nos relacionamos com o nosso Deus. É em oração, é num momento de intimidade, é num momento onde a gente escolhe um lugar apropriado para isso, seja na nossa casa, seja dentro do carro, seja lá no trabalho, enfim, aonde no momento em que nós entendemos que nós estamos sós e sozinhos, então esse é o momento onde nós nos relacionamos com Deus. E Jesus, nos seus ensinos, nos ensinos aos seus discípulos, enfatizou muito sobre a oração. Esse em específico, porventura, pode ter sido um momento onde a necessidade era extrema. E ele, mais uma vez, ensina e fala sobre a oração. E eu queria que nós olhássemos para essa fala de Jesus como se fosse uma oração num processo de aumentar, num processo de ir se intensificando.
Porque nós lemos aqui no versículo 7, Jesus dizendo aos discípulos: peça, busque e depois bata. E no versículo seguinte ele responde que ao que pede recebe, ao que busca encontra, aí aquele que bate lhe será aberta a porta. Mas eu gostaria muito de que nós pensássemos então essa oração de 3 aspectos, de 3 níveis. Primeiro, o pedir, né? Jesus disse que aquele que pede. Irmãos, eu penso que o pedir é o resultado do nosso desejo. Quando nós pedimos, nós expressamos aquilo que nós desejamos. Quando nós vamos até Deus com um pedido, ou nós vamos até Deus na nossa oração, por mais que não seja uma oração apenas de pedir, por mais que não seja apenas uma oração de pedir alguma coisa, mas o começo da nossa oração, ou a forma mais simples da nossa oração, é a expressão do desejo que nós estamos, ou do nosso coração. Quando nós estamos tristes, o começo da nossa oração é expressar para o Senhor a nossa tristeza. Quando nós estamos gratos por alguma coisa, o começo da nossa oração é uma oração de gratidão. Muito obrigado, Senhor. Então ela está expressando o nosso desejo. E a oração que expressa o desejo, ou essa primeira intensidade de oração, é uma oração que nós fazemos de uma maneira mais fácil. Exige um esforço de nós, exige um entendimento de que a gente deve fazer essa oração a Deus. Sim, mas é um esforço não tão forte. É um esforço que nós fazemos ao desejo. Senhor, eu gostaria muito que o Senhor, por favor, me ajudasse nessa área. Ou Senhor, eu gostaria muito que tal coisa me acontecesse. Mas Jesus, ensinando os seus discípulos, ele diz que há um nível ainda maior nessa oração. E o nível maior nessa oração, Jesus classifica como a busca. E a oração da busca não é mais a oração apenas do desejo. Porque o desejo é alguma coisa que a gente pode mudar. O desejo é alguma coisa que a gente vai tendo mudanças ao longo da nossa vida ou da nossa necessidade. Eu disse aqui hoje de manhã de um amigo, e às vezes eu converso com ele, e ele tem uma empresa, e ele fala: tudo que eu quero é vender tudo que eu quero é encontrar um rancho lá no Pantanal e ficar pescando. E um dia eu disse para ele: mas por que você fala tanto isso? Desde que eu te conheço, você sempre pediu para ter essa empresa e agora você pede para não tê-la? Porque os nossos pedidos vão mudando da forma em que nós vamos amadurecendo, em que as coisas vão tendo mais valor ou menos valor, em que os valores vão mudando, em que nós vamos olhando algumas coisas da vida com valores diferentes. Mas Jesus disse que esse segundo nível, essa forma mais intensa de oração, é a oração da busca. E a oração da busca é a oração de alguém que está procurando alguma coisa que pode ter sido perdida. É a oração de alguém que está buscando por alguma coisa que talvez nunca encontrou. Mas é certamente a oração de alguém que está buscando por algo. E alguém que está buscando por algo, inevitavelmente é aquela pessoa que está interessada naquilo. Não sei se você tem filho pequeno em casa, mas às vezes o filho chega: pai, onde está tal coisa? Não sei, está em tal lugar. Daí passa-se um tempo, você achou? Não achei. Não era interessante. Mas sabe aquela coisa que você está procurando e você quer encontrar, e revira a gaveta, e mexe em gaveta, e mexe para lá, e mexe para cá? É essa oração que Jesus está falando. A oração de alguém que precisa, de que tem uma necessidade e precisa encontrar algo. Não é mais a oração de um simples desejo. Não é mais a oração primária daquele que pede por uma coisa que nem sabe o que quer e por que quer, mas é a oração de alguém que já sabe o que quer. A oração de alguém que está procurando e precisa e deseja encontrar. Entende, irmãos? Não? Amém. E aí Jesus fala então de um outro nível. E esse outro nível é o ápice de uma oração, ou o ápice de um clamor. Jesus diz: o que pede, recebe. O que busca, vai encontrar. E o que bate, em algum momento, a porta lhe será aberta. Não são palavras minhas. Já olhei para esse texto algumas outras vezes.
Já olhei esse texto com algumas pessoas falando que me soava assim, puxa, é muito fácil, você pede e recebe, você busca e encontra, você pede, você bate e lhe será aberta. Mas são as palavras do próprio Jesus, são as palavras do próprio Mestre aos seus discípulos: aquele que bate, aquele que pede, ele vai receber. Mas aquele que procura, então talvez nessa caminhada da oração, alguns ficam pelo pedir, porque talvez não veem aquilo como uma grande necessidade, e fica como mais um pedido. Mas há aqueles que buscam porque necessitam, porque sabem muito bem o que querem, o que precisam. E não há uma oração dos que buscam, daqueles que sabem o que procuram, que não será respondida. Palavras de Jesus. Porque só há um impedimento para que as orações não sejam respondidas. E Tiago 4,3 diz: se vocês não sabem pedir, pedem mal, vocês pedem para o seu próprio prazer. Então essa oração, talvez na caminhada da oração, ela vai sendo deixada de lado, esse desejo egoísta vai sendo deixado de lado. Porque aquele que persevera até o fim é aquele que de fato e de verdade necessita daquilo que tem buscado, necessita de encontrar o que foi perdido, necessita encontrar o que nunca achou. Então, meu irmão, minha irmã, aquele que pede, recebe, aquele que continua e vai buscando, e vai se intensificando, e vai colocando o seu coração, não mais um desejo infantil, mas o seu coração, a necessidade, a importância, esse vai perseverar, e ao perseverar, em algum momento a porta lhe será aberta. Porque quando se chega nesse período da oração, quando se chega nesse momento onde aquele que bate encontra, isso me faz pensar que quando eu bato numa porta, é porque eu não posso entrar a porta dentro, é porque eu reconheço que existe um outro lado, e desse outro lado existe alguém que pode me abrir a porta. Então essa oração é a oração da maturidade, é a oração de alguém que compreende que na sua força, que na sua impetuosidade, nos seus caprichos, e os seus caprichos não são respondidos, mas aqueles desejos que são reais, sinceros, profundos, de necessidade, que vão gerar mudanças e transformações, do outro lado tem alguém que vai lhe abrir essa porta. Amém, meu irmão? E Jesus usa uma simbologia, uma parábola muito comum dos seus dias e dos nossos. E Jesus disse: qual é dos pais? Quem é o pai que mesmo sendo mau, e eu vou parafrasear aqui, quem é o mais perverso do pai, ou dos pais, o mais distante, o mais frio? Sabe aquele jovem que tem um filho, fruto de um relacionamento simples, e se faz de duro, e não quer, e diz que não vai querer, e não vai gostar, mas quando olha a criança, quando olha o seu filho, geralmente se derrete. Quem é o pai, segundo disse Jesus, que por mais mal que seja, não dará bons frutos aos seus filhos? Qual é o pai que pedindo o filho pão lhe daria pedra? Lógico que existem os malfeitores, lógico que existem aqueles que são insensíveis ao amor, mas mesmo sendo maus, mesmo sendo homens limitados, igual nós ouvimos aqui, e eles poderiam estar aqui e falando, a Drica e o Serginho, eu fiquei profundamente emocionado e penso que nós precisamos, não só por causa deles, mas por causa dos outros tantos que não tiveram o acesso, que não tiveram amigos que lhes ajudassem na hora da dificuldade. A questão do seu filho, que tem é um menino especial, e ele disse: nós passamos por vários momentos, passamos por um momento de luto, onde a gente não queria ver ninguém, eu não imagino o que eles passaram,
Mas chegou um momento que a gente entendeu que deveria sair para fora, buscar ajuda, receber ajuda. Homens limitados que somos, queremos o bem para os nossos filhos. Quem mais Deus, segundo Jesus, que além disso está na eternidade, Senhor de todas as coisas, não lhes dariam dos seus bens? Palavras de Jesus, vou ler mais uma vez. Por favor, não ouça apenas com o seu ouvido, mas ouça também com o seu coração. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará boas coisas aos que lhe pedirem. Você entende isso, meu irmão? Entende, minha irmã? E eu gostaria de que nós olhássemos uma oração de uma jovem senhora e nós procurássemos em alguns exemplos observar uma forma de orar ou algumas características na oração dela que podem ser e devem ser relevantes para nós. Por favor, capítulo 1 de Juízes. Sabe, irmãos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós procuramos, aquilo que nós perseveramos, certamente é aquilo que nós alcançaremos. Porque só persevera quem de fato e verdade sabe que o que precisa, não precisa por vão prazer, sabe que o que precisa, e o que se persevera, e o que se tem paciência, e o que se tem ânimo, mesmo na distância do tempo, é o que de fato e verdade é importante, é fundamental. Juízes 1, capítulo 1, verso 13, conta a história de uma das filhas de Calebe. Nas divisões das terras de Israel, Calebe ficou com uma parte montanhosa. E esse texto que nós vamos ler já fala então de posterior a esse momento onde ele recebeu a herança dele, e fala de sua filha, que recém-casada, diz o texto que numa batalha por uma cidade, Calebe promete à mão da filha, aquele que vencesse a batalha, e um dos seus sobrinhos vence a batalha, então ele recebe a mão de Aques, a sua filha, em casamento, e Calebe havia lhes dado uma porção de terra, uma fazenda, um sítio, enfim, havia lhe dado um pedaço de sua herança. E o texto que nós vamos ler fala que depois de casada, essa mulher percebe, ou em algum momento ela percebeu, que nas terras que ela havia herdado não havia água, não havia então como haver plantação, ou se houvesse, não seria regada, dependeria exclusivamente de chuva, não teria água potável, e ela faz um pedido ao seu marido, que o seu marido interceda junto a Calebe, para que Calebe então lhe dê um outro pedaço, uma outra porção de terra, onde tivesse água. Então, por favor, me acompanhe na leitura. Versículo 13. Tomou-a, pois, Otiniel, seu marido, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, ou seja, depois de casada com ele, depois de um tempo de casamento que não é um tempo que não nos é falado, mas depois de ir com ele, ela insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela, mas muito provavelmente ele se recusou. Então o texto diz, e ela apeou do jumento, então ela foi até Calebe, e ela desce do jumento, era uma posição de reverência a alguém que era uma autoridade, alguém que era acima dela. Ela apeou do jumento, e então Calebe lhe perguntou, o que desejas? Respondeu ela,
dai-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de águas. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Irmãos, eu fico imaginando, e depois de hoje de manhã, eu voltando para casa, pensando no culto de manhã, eu ficava pensando na bravura dessa mulher, e depois eu fiquei pensando, ela era filha do Caleb, ela era filha de um homem que foi um valente, que foi um homem visionário, um homem que lutou, um homem que se relacionou com Deus, um homem que, segundo a Bíblia diz, ele, depois de 40 anos que lhe haviam sido feita uma promessa, ele herda a terra da promessa, e ele afirma que ele tinha o mesmo vigor de 40 anos atrás. Muito provavelmente essa menina, essa mulher, cresceu naquela casa, devia ver que o pai não era um homem qualquer, mas um homem temente a Deus, um homem de oração, um homem de fé, um homem de coragem. E quando ela se dá conta de que a terra que ela tem não é uma terra boa, então ela pede para o seu marido, porque depois de casada, existia uma representatividade, o que ela não tinha antes. Então ela pede ao seu marido: meu marido, vá até o meu pai e peça para que ele nos dê um outro pedaço de terra. Mas provavelmente o marido não quis ir, e eu até entendo, ele pode ter respondido para ela: mas poxa vida, seu pai já foi tão generoso, já me deu você, e junto com você, nós já temos a nossa terra, vamos trabalhar nela. E aqui vai, meu irmão, minha irmã, um primeiro entendimento que eu gostaria de dividir com você nessa noite. Quando você vai até Deus, quando você expõe o teu pedido, quando você expõe a tua oração, não faça isso sem antes ter certeza do que você realmente está dizendo. Não faça isso sem ter uma leitura do que você realmente necessita. Não faça uma oração, não tenha um desejo, sem que você saiba para que você quer, qual é o fim disso, o que isso vai mudar na sua vida, o que vai acrescentar na tua história de vida, o que vai transformar, como vai ser depois. Não ouse pedir por pedir, como fazem as crianças, os imaturos, mas saiba muito bem o que você quer. Saiba muito bem qual é a tua necessidade, porque num primeiro momento é desejo, mas depois é necessidade. Saiba, procure conhecer-se, procure saber o que você realmente precisa. Vivemos num tempo onde as pessoas pedem por pedir, nem precisam. Na maioria das vezes, nós todos somos assim, não digo todos de maneira generalizada, mas em algum momento, sabe aquele negócio do frio? Vai chegar o frio, precisamos comprar roupa, e às vezes a gente compra roupa para um ano de frio, e na nossa região é 2 meses de frio, mas nós queremos, e eu estou só citando um exemplo, que isso não acontece na minha casa. A gente só lembra que é 2 meses de frio depois que já foi comprar roupa. Aí, existe um ditado que diz que a vaca foi para o brejo. Aí já tem que pagar. Quando nós recorremos a Deus, nós devemos saber: Senhor, eu quero... há um tempo atrás, era muito comum você ver no vidro de carro propriedade exclusiva de Deus. Quem já viu? Mas e aí? Não era incomum e difícil ouvir dos irmãos, propriedade exclusiva de Deus, para não dar carona para os irmãos. É só um exemplo. Mas qual é a intenção do nosso coração quando nós desejamos algo? E o que nós vamos fazer depois que a gente obtiver algo que a gente tanto sonhou? Lembra da Ana? Lembra do exemplo de Ana, que chorava por um filho? Eu não imagino que deva ter sido fácil para ela entregar o pequeno Samuel para crescer no templo.
Porque depois de tanta luta, tanto esforço, o que uma mãe quer é ficar com ele por perto. Mas ela sabia que era um presente de Deus, ela sabia que era uma resposta de oração, ela sabia que ela não podia ser egoísta de ter para ela aquilo que Deus queria repartir para uma geração toda. Então vamos voltar para o texto. Irmãos, esse texto da filha do Caleb tem falado algumas coisas no meu entendimento. Uma percebe que quando ela se casa, ela deve ter pensado: agora eu tenho um companheiro de oração, agora nós vamos juntar força, e agora a gente vai chegar lá no meu pai com mais força, né? Porque agora sou eu e o marido. Ele não vai dizer: ah, você é mulher, você não sabe como funciona isso, meu marido está comigo. Então, irmãos, é importante que nós tenhamos com quem dividir os nossos motivos, as nossas lutas. É importante ter um amigo, uma amiga, com quem você possa abrir o teu coração e dizer: ora comigo. É importante, e nós temos sido orientados a isso no aconselhamento de pastores. É importante ter alguém para você abrir e dizer: essa tem sido a minha luta, essa tem sido a minha dificuldade, esteja comigo. Amém? Mas no caso da irmã, o marido tinha lá os seus motivos e não quis ir. Então isso também nos ensina o seguinte: nem todos vão entender como você entende, nem todos vão saber de você como você sabe, nem todos vão ver a tua necessidade como uma necessidade como você vê. Então, entre os outros e você, entre ficar com aqueles que muitas vezes dizem: ah, não, vá por aquilo que Deus orienta você, mesmo que haja uma negativa, mesmo que alguém diga que Deus talvez não queira porque está demorando, mesmo que alguém diga que talvez não seja a vontade de Deus. Se Deus não disse para você que não é a vontade dele, Ele tem que dizer para você, ou para alguém da tua confiança, enfim. Mas se você lá no íntimo do teu coração não entender isso, não cair no seu coração, não ter acordo no seu coração, continue, insista, persevere. E ela mesma então foi até o pai. Ela mesma foi até o Caleb, porque ela sabia da necessidade, ela sabia a importância que tinha a água para aquela propriedade, para a vida dela. Você sabe a importância que determinada coisa tem para você, para a sua vida, para a sua história, para a sua família. E o texto diz então que ela vai, mas ela é bem precisa. Ela chega diante do Caleb e ela desce então do animal. E isso me faz também pensar em outra coisa. Por mais ansioso que a gente possa estar, por mais ansiedade que o momento possa gerar em nós, a gente tem que reconhecer a autoridade do Senhor, que é Senhor de todas as coisas, que sabe o que é melhor para nós. Sabe aquelas orações que a gente ouvia muito, de determinação: determine, porque Deus vai fazer, determine o que Deus tem que fazer, diga para Deus o que é melhor. A oração dela é uma oração de quem chega diante do Pai, ou uma história de quem chega diante do Pai, certa do que ela precisava, certa do que ela queria, certa do que ela esperava, mas reconheceu a autoridade do Pai. Sabia quem era o Pai, convivia com Ele, cresceu com Ele, sabia do coração dele, mas reconhecia a autoridade dele, mesmo depois de casada, reconhecia que ele era o detentor, ele podia dar, só ele podia fazer. Amém? E aí ela então, já reconhecendo a autoridade dele, ela desce do animal
E eu estava pensando, né, que se parece com a parábola do filho pródigo, né? Ele sai, busca viver a sua vida do seu jeito, mas ele retorna, e quando ele retorna, o pai já está à sua espera. E o Caleb, antes que ela fale alguma coisa, antes que ela diga alguma coisa, pergunta para ela: o que é que você deseja? Meu irmão, minha irmã, quantos de nós, ou qualquer um de nós, quanto não gostaríamos de ouvir do nosso pai terreno: o que é que você quer, filhão? Quantas vezes não esperamos isso? O que é que você quer, meu filho? Bom, quem é pai sabe. Quando o filho chega com o olhar baixo, fala o que você quer. Mas quantos de nós não esperamos, nas nossas necessidades, ouvir isso da parte do Deus celestial? O que você quer? Palavras do Caleb para ela: o que você deseja? O que te trouxe aqui? O que é que te fez vir a mim? O que é que você deseja? Irmãos, eu estou lendo esse texto essa semana, e toda vez que eu leio isso, eu me inflamo. O que é que você deseja? Disse o Caleb para ela. Eu imagino a porta, porque ela tinha um desejo, ela fez a leitura, ele tinha dado uma terra para ela, e ela sabia que aquela terra era improdutiva, ela sabia as dificuldades que ela teria até para beber água, e então ela vai à procura do que ela deseja, e quando ela chega diante do pai, e não é chegar diante do pai como se chega hoje, mas era uma figura de autoridade com muita mais imponência do que é hoje, mas ao vê-la, o pai diz: o que é que você quer? Qual o teu desejo? E ela me ensina outra coisa, e ela, com toda humildade, diz, na minha tradução nessa aqui diz: me presentei, mas talvez alguma tenha, me abençoe. Tem alguma assim? A sua, Milton? Concede-me uma bênção. Ela sabia muito bem a bênção que ela queria, ela sabia muito bem qual era a necessidade, mas percebe esse diálogo como uma oração. Ela chega diante do pai e diz: o que eu preciso é que o Senhor me abençoe. E o termo para abençoar é barak, é uma autorização para ir em frente, uma autorização para prosperar, não digo ficar rico, mas uma autorização para vai em frente, vai, libero. O que você deseja? Me abençoe. O que você deseja? Me dê uma bênção. Ela sabia qual era a bênção, mas ela sabia como se dirigir ao pai, e ela disse: me abençoe, me autorize, me ajude naquilo que eu preciso, para que a minha terra produza. Eu preciso de resultados, eu preciso beber água, eu preciso tomar banho, me abençoe. E continuando, ela diz: me abençoe, me dá uma autorização para eu ir em frente. E a autorização que ela queria era uma fonte que tivesse água. E ela diz então para o pai: dai-me um presente ou dai-me uma fonte. Aí ela demonstra uma característica, irmãos, que nós precisamos demonstrar, não só na nossa vida cotidiana, mas na nossa oração, no nosso relacionamento com Deus. Ela disse: o Senhor já me deu uma terra. E hoje de manhã eu usei um exemplo aqui. Sabe aquelas pessoas que pedem alguma coisa no semáforo ou na rua, e aí você chega, eu lembrei que esses dias eu vim trazer a Michelle e a Maria num negócio, e aí eu passei 2 vezes no mesmo semáforo da catedral. A primeira vez eu passei, o rapaz veio: me compra uma bala, me dá um negócio.
e eu não consegui estacionar onde eu queria, fiz uma volta no quarteirão, passei de novo, e na primeira vez ele falou, eu não almocei ainda. Passados uns 10 minutos, e eu já tinha dado uma moeda lá, R$2. E aí passei de novo, ele falou, o senhor me dá uma moedinha, um dinheirinho para mim almoçar, não almocei ainda. E eu pensei, não falei, mas eu pensei, mas 10 minutos, não deu tempo de comer. Tudo bem que R$2 não come muito, mas eu quero que você entenda o sentido. Imagina se ele tivesse, ou aquela pessoa que às vezes você ajuda, e em outro momento você encontra ela e ela diz, eu sei que você já me ajudou, eu sei que você já me foi útil, já me ajudou, mas agora eu preciso de novo. Não muda para nós, irmãos? Não muda no nosso coração? A gente de alguma forma não abraça, não recebe isso, de alguma forma a gente não se envolve nisso. Você já me ajudou, muito obrigado, já me ajudou, mas eu preciso de outra coisa agora. Eu preciso de algo diferente agora. Muito obrigado porque você esteve comigo naquele momento de dificuldade do meu casamento, mas agora é uma outra coisa que eu necessito. Você pode estar comigo de novo? Percebe a diferença, irmão? Sim. E ela diz para o Caleb, você já me deu as terras, você já me foi bom demais, você já dividiu comigo, meu pai, parte do que você tem. Isso te lembra alguma coisa? Você já me tornou herdeiro, você já se ofereceu a mim, já ofereceu o próprio filho para me resgatar, mas me dê uma fonte de água, me dê de uma fonte de água. E ela faz questão de usar de falar de algo que ele deu, para enfatizar algo que ela precisava. O Senhor já me deu a terra, mas agora eu preciso produzir nessa terra, eu preciso tornar essa terra produtiva, eu preciso viver lá, eu preciso fazer a minha vida, fazer a minha história lá, e eu preciso de água. Meu irmão, minha irmã, eu gostaria de encorajar você nessa noite a olhar a oração ou essa história da Axa e enquadrá-la na sua própria vida, porque eu creio no profundo do meu coração que nessa noite você pode, ou a partir dessa noite, pode ousar-se na fé de uma maneira santa e especificamente dizer para o Senhor qual é a tua necessidade, qual é aquilo que de verdade é necessidade para você, o que é que na verdade é importante, que você necessita que aconteça, para que a tua vida vá à frente. E são tantas as coisas. Para aqueles que são casados, muito obrigado, Senhor, porque já me deu um casamento, mas agora me dá da sabedoria para que eu possa fazer com que a minha família cresça, fazer com que a minha família amadureça. Me dá das fontes. E o desejo de Axa naquele dia era: Pai, eu preciso das fontes que vão garantir vida na terra, que vão me dar, que vão proporcionar para mim viver naquele lugar. Assim tem que ser também a tua oração, a oração que persevera, a oração que vai até o momento em que a porta se abre. Senhor, me dê das fontes. É isso, é exatamente isso que eu preciso. Essa é a minha necessidade, diante da minha situação. E eu tenho absoluta certeza que você sabe quais são as fontes, ou a fonte que você precisa. Se não a sabe, busque no Senhor nessa noite. Eu queria convidar os meus irmãos da música. Sem rodeios. O que você deseja? Fontes. Irmãos. Deus tem
me levado a um momento onde eu tenho feito exatamente uma oração parecida com essa. Senhor, é isso. Lhe sou grato por tudo, Senhor. Mas é isso. Essa é a fonte. Essa é a fonte da qual eu necessito. Isso é importante. Essa porta, Senhor, eu entendo que eu cheguei nesse estágio. Eu preciso que a porta se abra. Porque o abrir das portas, irmãos, o abrir-se das portas é o resultado de uma vida que teme e que ama o Senhor. O abrir-se das portas não são para aqueles que pedem como pedem ao vento, mas o abrir-se das portas é para aqueles que sabem de fato e verdade quem é o seu Deus. O Senhor age no tempo certo. O Senhor renova as forças. O Senhor Eu queria convidar você para ficar de pé, por favor. O que você deseja? O que de verdade, lá na tua intimidade, é a tua necessidade? Qual é a fonte que você precisa? Se você perguntar para alguém que passa por um problema de saúde, certamente ele vai dizer: Senhor, muito obrigado pela vida. Muito obrigado por me trazer até aqui. Mas, Senhor, a fonte de água que eu preciso é a cura disso. Seja específico em apontar qual é a tua necessidade. Tenha a devida maturidade. Tiago também diz: peça sabedoria. Peça ao Senhor que te dê sabedoria, para que você consiga discernir o que é necessário daquilo que é vontade. Eu queria te encorajar a ousar na oração nessa hora, meu irmão, minha irmã. Mas não só nessa hora aqui, mas nessa hora hoje, nesse tempo. Em perseverar naquilo que lhe é tão importante, naquilo que o tempo e o próprio Deus concordam que é importante para você. Por mais que demore, por mais que não aconteça nesse exato momento onde você pensa que é o limite da tua expectativa, mas continue perseverando, porque é uma palavra do Senhor liberada àquele que pede, àquele que tem um desejo, àquele que prossegue procurando, buscando, desejando, aquele que não se acomoda, aquele que consegue compreender que há coisas que não vão, que há coisas que vão, mas que há coisas que são fundamentais. A água não é um capricho, a água era uma necessidade. Não era leite, não era um refrigerante, era água. A água era existência, era subsistência para aquele lugar, para a plantação, para que ela ia viver, para a vida dela. Entende isso, irmãos? Tem coisas que a gente sabe que mesmo que não aconteça, a gente vai viver. Mas tem coisas que a gente necessita. Tem coisas que são fundamentais. E essas coisas, diz o Senhor, que o que bate, abrir-se-vos-á. Ouse a dizer ao Senhor quais são as fontes que você necessita. E sabe qual foi a resposta do Caleb? Você leu comigo. Ela disse: muito obrigado porque o Senhor já me deu, mas eu preciso
de uma fonte. Eu preciso que o Senhor me dê mais um palmo de terra, 1 metro, um alqueire, mais um lugar onde tenha água. Então Caleb generosamente responde para ela: então tome as fontes superiores e as inferiores. Ah, irmãos, isso é demais. Isso é a graça revelada. Há quem diz que as fontes inferiores são as fontes da vida natural e as superiores das celestiais. De sinceridade, não sei lhes responder, mas me lembrei num texto de Isaías que o Senhor disse que mesmo nos vales faz brotar água do ermo, do deserto. Então as fontes inferiores podem ser aquelas que o Senhor lhe dá nos seus momentos de maior dificuldade, de maior sequidão. Porque as superiores, se são elas as espirituais, você já tem vida, e não uma vida, mas a vida eterna do Senhor habitando em você. Mas existem as fontes, que são aquelas que nós precisamos para um passo a mais, para um dia a mais, para uma continuidade de uma história. Para aqueles que perdem, nós reconhecemos a autoridade do Senhor. De repente você, por algum motivo, não está mais casado com quem você se casou. E talvez no seu coração: Senhor, muito obrigado, eu não fui sábio, eu não tive sabedoria. Senhor, eu não fui um bom homem, eu não fui uma boa esposa. Mas Senhor, me dá das tuas fontes. Restaura, Senhor, da sequidão do nada a minha família, o meu casamento. Sabe, para o pai que vê um filho longe de casa, como viu o pai do filho pródigo: Senhor, muito obrigado, porque já me deste uma família. Mas Senhor, a fonte que eu preciso é o meu filho ou a minha filha de novo, Senhor, no amor puro, num coração derramado. Você sabe quais são as fontes. Por mais que eu diga algumas delas, você sabe o que é a tua fonte, aquilo que você precisa. Eu sei o que eu preciso. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, vai encontrar. Aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Porque aquele que deu o próprio Filho, não daria com ele as coisas das tuas necessidades. Eu quero encerrar minha fala lendo o texto que eu disse, de Isaías 35, versículo 1 em diante. O deserto e a terra se alegrarão. Mas não recebe isso como a minha palavra para você. Não recebe isso com a minha, é lógico que com a minha voz, mas como eu dizendo para você. Mas se você entender assim, recebe isso como uma fonte dentro do seu coração. O deserto e a terra se alegrarão. Essa era uma promessa para Sião sendo restaurada, que seria restaurada no futuro. Essa promessa é para nós hoje também. Foi para eles, mas é para nós, porque nós somos então a Sião hoje que já foi restaurada, que é restaurada no Senhor. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Verso 3: fortaleça as mãos frouxas, fortaleça-se na oração,
Fortaleça-se na direção do Senhor, na palavra do Senhor, na palavra que é liberada a qualquer momento que você a buscá-la, na Bíblia, na palavra do Senhor. Fortalece as suas mãos, trabalhe, continue orando, continue perseverando, mas fortaleça também o seu joelho. Sabe aonde você deve recorrer, sabe como você deve recorrer. Fortaleceis as mãos frouxas e firmais os joelhos vacilantes. Dizeis aos desalentados de coração: sede fortes e não temais, por mais noturno que seja diante de você. Não temais, eis o vosso Deus. Verso 5: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros nos ermos. Amém? Ouse então na tua oração nessa hora. Feche seus olhos. Diga ao Senhor as tuas necessidades, a fonte que você de fato e verdade precisa. Senhor Deus, Tu nos conheces, Senhor, a cada um de nós de maneira individual, Pai. Conhece, Senhor, segundo o salmista, o nosso respirar, o nosso andar, Pai. Sabes, ó Deus, o que somos, o que pensamos. Sabe, Senhor, dos nossos limites. Sabe, Senhor, aquilo que nos atemoriza. Sabe, Senhor, aquilo que nos paralisa. Sabe de nós todas as coisas. Sabes também, Senhor, que não há nada, Senhor, e nem há um lugar onde nós possamos nos esconder de Ti. Sabes então, Pai, aquilo que é apenas um desejo do que aquilo que é fundamental para nós. Sabes, ó Deus, que dos milhares de montes de pedidos que lhe fazemos em oração, aqueles que são fruto de uma necessidade, fruto de um clamor, fruto de uma perseverança, fruto, Senhor, de um tempo, de uma busca, de um desejo. Ah, Senhor, só o Senhor sabe as portas que o meu irmão, a minha irmã precisam que sejam abertas, Deus. E nós reconhecemos, ó Pai, que não é força, que não é do nosso jeito, que não há nenhuma manha, que não há, Senhor, nenhum sentimento infantil que nós possamos demonstrar para que o Senhor nos abençoe, senão, Senhor, pela Tua bondade e graça sobre nós. Nos alcança nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Continue orando. A Ti eu vou clamar. Continue orando. Exponha-se diante de Deus. Tudo está em Ti. Uma oração madura é uma oração de coração derramado. Por Ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Tu sempre há de existir, novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Clame mais do que com seus lábios, clame com o seu coração. Se até os pais humanos e maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Deus, o Deus de todas as coisas. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará.
Espere pelas fontes que vão transformá-la, que vão levá-la à frente. Preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços. Hoje encontro teu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Continue desejando ouvir a voz, a direção do Senhor, dizendo para você o que é importante para que você continue, o que é de tão necessário. Não esmoreça, não deixe de continuar a tua carreira, não deixe de fazer o que você deve fazer, não deixe de viver, não entregue-se, mas espere pelas fontes. Espere pelas fontes, e elas virão e brotarão como água no deserto. Espere pelo consolo, espere pela ajuda, espere pela força, espere pelo vigor, espere pela misericórdia e graça, espere pela alegria, espere pela transformação, espere pelo milagre, espere para que Deus se manifeste no tempo oportuno, mas não desista. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus lhe dê uma semana de incômodo no sentido espiritual. Que o Senhor lhe desperte aqueles que precisam de ser despertos. Que o Senhor dê a força e o vigor para aqueles que não necessitam da força e do vigor. Que o Senhor dê ânimo para o abatido de ânimo. Que o Senhor dê esperança, porque Ele mesmo é a esperança viva. Amém? Com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com você nessa semana em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.